Beleza. Então, revendo aqui nossos gráficos, a gente vai começar com o nosso gráfico de linha. Então a gente volta ali para o nosso Visual Studio Code, ok? Então a gente vai só relembrar ali, gente. Quando o nosso Copilot aqui ele já tá trapaceando aqui, tá? Então, essa questão das funções encadeadas do Pandas, ele permite a gente criar outros dataframes com bases em dataframes pré-existentes, ok? E dataframes, vocês podem entender não só como uma tabela, né, mas uma coluna, por exemplo, uma linha, ou até mesmo um único valor. Né? Um pouco similar com o que acontece, por exemplo, com SQL. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu quero agrupar meus valores, ok? Então, a função que agrupa valores é o nosso groupBy. Ele está sendo muito precoce aqui, o nosso Visual Studio Code, mas eu vou... Não. Tá. Então, o que o groupBy vai fazer? O argumento que eu vou usar vai ser o data. Que é data... Vamos rever lá nossas colunas. É data underline inversa. O que acontece? É uma data para cada tipo de acidente. Então, um acidente ele pode acontecer em mais de um dia, ok? E ele pode acontecer em horas diferentes, ok? Então, o que eu quero que vocês imaginem? E esse ponto é importante vocês visualizarem. A minha data ela vai agrupar esses dias, tá? E eu vou usar um parâmetro para fazer a soma. Né? Tem que ser um parâmetro que seja numérico, né? Como um int. E eu vou somar essas pessoas. Então o que essa função vai fazer? Ela vai agrupar em data e somar com a quantidade de pessoas. Beleza? E eu vou dar um reset.index. Se vocês for verem os seus dataframes, vamos ver se a gente acha que o nosso read, tá vendo aqui que ele tem um index? Isso aqui é bem importante, tá? Esse fator de indexação, nossa, que palavra difícil, ele é bastante útil até em banco de dados, né? Ele permite a gente ordenar e buscar de forma mais otimizada. Né? A gente pode até trabalhar com o dataframe usando esse index, né? E a lógica do index é exatamente essa, tá, gente? Ele está armazenando a posição aqui, por exemplo, da nossa primeira linha, tá? Então, isso aqui, esse array, esse 0 é todo esse array aqui, tá? E assim por diante. Então, ele vai ter 16.000 lá, se a gente for lembrado. Vai estar por aqui, ó, count das nossas linhas, 16.729. Ok. Então ele vai resetar o index, então ele vai criar um index próprio dele. Se eu não colocar esse reset do index, ele pode transformar a data no index. E não é esse o meu objetivo, tá? Eu quero que a data seja uma coluna. Então é só uma forma de garantir isso. E por fim, eu quero armazenar todos os valores, porque vai ter duas colunas, né? Vai ter uma coluna data inversa e vai ter uma coluna pessoas nesse novo data frame, ok? Então, o que eu quero? Eu quero puxar duas colunas, né? Então, uma vai ser o meu eixo X e outra vai ser o meu eixo Y. E como é que a gente faz? Se fosse só o data frame base acidentes, né, a gente esqueceu que fosse aqui, a gente abriria o colchetes e escreveria o nome da coluna, né, que a gente está iterando,
né? E é o mesmo princípio aqui. É como se tudo isso aqui já fosse nosso data frame e daí eu fosse puxar o nome da coluna do data frame. Ele já adivinhou o que eu ia fazer, eu vou usar, gente. Então, abriu aqui. Vou seguir a mesma lógica. E deu erro. Tá. Na dúvida, eu vou dar um run out, tá, gente? Daí ele vai executar. No run out, ele vai executar todos os blocos. Tá? Então, às vezes, se eu perdi alguma variável, ele vai recuperar essa variável e executar aqui. Ok? Vamos ver o que ele está dando erro de sintaxe. Onde que ele está dando erro de sintaxe? Ó, ele está dizendo que o data inverso está dando erro de sintaxe. Ah, aqui que está o erro de sintaxe, pessoal. Eu inventei um ponto aqui, tá? Que não tem. Pronto. Executou. Então agora eu tenho o nosso eixo X e o nosso eixo Y. Ok? E bem, vamos ao principal. Que é fazer os gráficos. E para isso a gente vai fazer uma biblioteca bem simples. A gente não vai entrar ainda no Streamlit propriamente dito, né? A gente vai começar com o simples, que mesmo assim é bem útil, tá? Às vezes, quando você precisa fazer uma coisa rápido. E é uma biblioteca que talvez até vocês já conheçam, que é o Matplotlib, tá? Não tem, então o que eu vou fazer? Vou instalar o Matplotlib. Okay, então, vamos lá. pip install Matplotlib. E, como eu comentei com vocês, eu jogo aqui. Eu esqueci de comentar, mas projetos mais avançados, eles vão ter um arquivo, um XML, tá? De configuração do teu ambiente, tá? Com a versão do Python, com a versão das libs propriamente dito, ou arquivos, organizações, então é o jeito mais dev, vamos dizer assim, tá? Esse aqui é um jeito mais simples de ver isso, tá, gente? É só um TXT com as libs, tá? Mais para consulta. Análise de dados tem dessas, entende? É como se fosse um programador versão light, assim. Fechou. Então vamos lá. Import partition SPLT. Então, primeiro, a gente vai definir a figura. A figura é o espaço onde fica o gráfico, ok? E é essa função, né? plt.figure, tá? Só lembrando, aqui você pode chamar de qualquer coisa, né? A gente está usando PLT porque é o que é comum usado, ok? Então ele criou a figura, né? Se eu dar um plt.show, não vai aparecer nada. Não tem figura, não tem nada. Ok? Eu só estou criando o espaço que eu vou alocar. Então, se eu precisar aumentar, diminuir, é por aqui que eu vou fazer. Fechou? Agora o plot propriamente dito. Tá. Vou deixar desse jeito, vamos imprimir. Então, só para a gente entender ali uns conceitinhos, ok? E ele já está dando spoiler ali do próximo, mas basicamente, plt.plot é a nossa função básica ali de plot de gráfico, ok? Gráfico de linha, tá? Se vocês já leram artigo na vida, já viram material de livro, assim, até material de Python, talvez vocês já tenham até visto esse gráfico aqui, né? Eu digo que ele traz lembranças, tá?
Essas funções aqui são específicas, tá? Da minha configuração do VS Code, tá? Que permite copiar, que permite salvar, tá? Que eu tenho. Mas o normal é só vir a imagem, tá? Então, ponto importante: marker. Marker é isso aqui, tá? A gente pode tirar o marker. Não é. Os argumentos obrigatórios são o eixo X e eixo Y que a gente definiu aqui. Mas a gente pode tirar. Então a gente vai tirar para ver o que vai acontecer. Então ficou só uma linha, só as montanhazinhas. O line style. Esse é direto do inglês, gente. É o estilo da linha, ou o que é a linha, né? Se a gente tirar, se não me engano, o padrão. O padrão deveria ser pontilhado. Aqui tem bastante dado. Então, eu acho que ele está condensando já está em linha. Basicamente é o estilo da linha, ok. Também é argumento obrigatório. Esse aqui é um argumento que eu já aconselho vocês deixarem sempre, tá? Que é o da corzinha. Mas por questões estéticas, né? Porque ele já joga um azul que muitas vezes não é visual, tá? Então, enquanto o blue, ele é bem blue, tá? Então, só lembrando, quantidade de pessoas envolvidos em dias de acidente. Então, análise de dados envolve, né, analisar dados. Então, vamos lá. Aqui, dá até para dizer que tem um padrão, ok? Se a gente for mais minucioso, aqui talvez seja um fim de semana, ok? Talvez um feriado. Mas ponto importante, a gente sabe, aqui foi um pico. Aqui foi um dia típico. A data o eixo não está exatamente exato, mas de cabeça eu não lembro nenhum feriado, o que pode ter acontecido esse ano, tá? Claro que é aquilo que eu falei uma vez para vocês, né? Às vezes, que nem o acidente lá de 65 pessoas, às vezes numa rodovia encadeou vários acidentes e daí ficou esse ponto. Mas aqui são 700 pessoas envolvidas, tá? Aqui varia um ponto. Se você é uma pessoa, digamos, que trabalhasse ali no Detran, trabalhasse na Polícia Rodoviária Federal, seria um ponto de você tentar entender o porquê que nesse dia a gente extrapolou todos os dias ali do primeiro trimestre do ano, ok? Então é um ponto ali para análise. Ok. Aqui, gente, a parte de... Essa parte de que é gráfico de linha, ela é bem intuitiva, tá? Título do gráfico. Ele coloca aqui em cima. E vai existir argumentos específicos, ó. Fonte. Esse aqui também é relacionado. Esse aqui é o tamanho da fonte, o tipo de fonte. Bold e negrito. Ok, vamos usar tudo isso aqui, ó. Pronto. Mas a gente também pode nomear os eixos. E isso é importante. Porque, né, por mais que eu entenda aqui, se eu só jogar isso aqui na cara de uma pessoa, às vezes ela não vai entender, gente. Então, é importante descrever os títulos, tá? A gente pode jogar aqui opa. Green. Eu não lembro as cores de cabeça, tá, gente? Nossa senhora, ficou muito feio. O vermelhinho ficou melhor. Ok, o que mais que a gente pode colocar? Ah, os tiques. Vamos ver, mas acho que não vai dar pra ver aqui não. Vamos ver, acho que não tá fazendo a mínima diferença. Não. PLT. Ponto. Não é tick, eu quero tight. Tight layout. Tá. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? Ele ajustou, ok, para ficar melhor visual. Ó.
ficou mais amplo. Aqui daria para usar, por exemplo. Tirar um print, colar numa apresentação, colar naquele relatório da faculdade, até relatório do trabalho. Então, como eu disse, a estrutura do gráfico de linha é simples, mas isso aqui é um quebra-galho, gente. No fim, vocês têm que pelo menos lembrar essas três aqui, tá? Que é definir o figure, definir o gráfico e tem que mostrar o gráfico, né? Prontinho. Vamos para o nosso próximo gráfico. Ok. O próximo gráfico que a gente vai ver é o nosso gráfico de pizza. Então a gente vai lembrar, nossa estrutura a gente tem que definir o tamanho da nossa figura. Que é onde vai caber. Embora vocês vão ver que há distorção, gente. Então, por experiência, vocês vão ter que fazer pequenos testes ali. Cria o gráfico, aumenta ali, diminui aqui, ok? Aqui vai uma decepção da minha vida. O gráfico de pizza não se chama gráfico de pizza, gente. Ele é um gráfico de torta. Então eu me sinto enganado. Tá. Eu não vou poder usar esse aqui. Eu ia usar esse aqui, mas esse aqui tá. Esse eixo X está definido por uma coluna. E eu só quero essa parte aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de um data frame, tá? Que fique bem claro. Então eu vou fazer isso aqui. Vou dar um Ctrl C. Eu vou. Mas pizza por data não combina. Mas assim, vocês estão cientes, a estrutura é a mesma. Então a gente vai criar nosso data, vou chamar de df pizza. df underline pizza. E daí eu preciso agrupar ele. Eu vou agrupar ele. Fase do dia. Vamos ver quantas pessoas se acidentam de acordo com a fase do dia, tá? Aqui até que eu não precisa... Aqui, gente, especificamente, não precisaria resetar o index, né? Se eu não fosse... Porque eu não vou reutilizar esse data frame. Mas eu vou... Já utilizei, então eu vou deixar. Eu sinto que eu sinto que o Visual Code está julgando o meu código. Tá. Aquilo que eu falei para vocês a coisa mais triste da nossa vida é que o gráfico de pizza não é um gráfico de pizza. É um gráfico de torta. Então, mesma estrutura. Aqui eu vou bem simples, tá? Vou dar um PLT Py e vou dar o PLT Show. Ponto show agora. Ixi, o que eu tô errando aqui? Eu vou aceitar a sugestão aqui. Mas eu não lembro de argumento obrigatório, não. Ó, não deu certo. O que ele tá dizendo aqui? Não, deu erro na imagem. String to float. Tá, deu um erro bem específico. Tá, ele tá dizendo que não consegue converter string para float em amanhecer. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou limpar aqui. Eu vou tirar o index, deixar mais simples possível essa função. Olha, deu certo. Então, esse é o nosso gráfico de pizza. Como vocês podem ver, a gente precisa de mais detalhes, tá? Apesar de não obrigatório, os argumentos são eles que vão fazer a gente entender eles, tá? Então, o auto
o AutoPCT aqui, ele traz as porcentagens, é bem legal, tá, gente? Porque ele permite já fazer o cálculo, ok? Labels, isso aqui, tá? Então são esses nomezinhos associados às fatias de pizza deles, ok? O ângulo de início é de... Peraí, eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês notaram? A gente pode fazer aqui, ó. Pronto. Opa. Então vocês viram. Ele vai girando ali a nossa torta. Americano. Então, novamente, análise de dados. Esse é mais simples, gente. A maior parte dos acidentes acontece em plena luz do dia. Ok? A menor quantidade possível é no amanhecer. Né? Então, trânsito. É basicamente, gente. Aqui não tem muito que a gente concluir, tá? Para finalizar, o nosso título, ele também vale aqui, tá? A gente consegue nomear, embora eu não acho que nomear o eixo vai... Eu vou até tirar isso aqui que eu não gostei. Mas o título é bom colocar, ok? A PLT Plot, a Matplotlib, ela não é uma biblioteca comum de Python, tá, gente? Ela não é tão amigável quanto o Streamlit, mas ela é muito usada, né? Tem uso acadêmico, e como eu falei, às vezes vocês vê esses gráficos até puxa na memória de você já ter visto, às vezes até em artigo, sabe? Porque, por exemplo, aqui no meu, eu já daria para salvar e anexar em algum lugar. E hoje em dia também é só dar um print, né, gente? Também o print resolveria também, então... seria super usável, entende? Por isso que o Matplotlib ele é importante. Então vamos para o nosso próximo gráfico, gráfico de dispersão. Tá, aqui a gente vai entrar nos nossos gráficos que são um pouquinho mais chatinhos de interpretar, ok? Então, como sempre, a gente define a figura. Então, plt.figure. Fechou. Qual que é o... Nossa, que X9, gente. O gráfico de dispersão ele é chamado de scatter. Ok? Exatamente. E bem, aqui não tem o que falar, gente. Ele já entregou o ouro, tá? Então, scatter, eixo X, eixo Y, e aqui define a cor. E é exatamente as mesmas coisas do gráfico ali de linha, tá? Só que é que a gente está olhando data. Talvez data não seja o melhor dos argumentos. Então eu vou aproveitar para a gente ver outra coisa. A gente vai ver lá no nosso base acidentes. Vamos ver. O que a gente pode usar aqui? Vou usar a condição meteorológica. Né? Assim, gente, não vai ficar bonito o gráfico, tá? Porque eu vou estar usando uma base que, como eu disse, é de cada acidente. Mas só para vocês verem que tem como eu colocar direto no meu gráfico, ok? E a gente vai manter pessoas, ok? Então vamos ver o sorvetinho. Perfeito. Mudou completamente a forma da gente interpretar esse gráfico, ok? Então, basicamente, aqui quem grita mais alto
é que tem a maior probabilidade, né? Então, chuva tá com a bolinha mais alta, então é o que tem mais chances de ter acidente em relação aos outros. Seguido de nublado, de garoa, de céu, ok? Mas tem outro porém. A gente vê que a tendência, né, a gente tá vendo que as bolinhas, elas, por exemplo, quando for céu claro, a gente tem tendências maiores de ter acidentes de 0 a 20 pessoas. Então, apesar de chuva ter maior quantidade de pessoas com acidentadas, com o céu claro a gente tem mais quantidade de pessoas recorrentes, tá? Então, essa aqui é a melhor interpretação de gráfico de dispersão, tá? Vamos para o próximo. Ok. Então, nosso próximo gráfico agora é o nosso gráfico de histograma. Ok? A gente vai dar um pulinho ali no... Voltar a rever nossos exemplos. O gráfico de histograma, se vocês lembrarem da aula de Excel, é um gráfico que agrupa com um determinado valor que a gente determinar, né? A estrutura vocês já conhecem, né? Então, pt.figure para a gente definir as limitações da nossa imagem, ok? E bem, pelo menos isso aqui é intuitivo, tá? Então, histograma. Eu vou seguir os exemplos aqui da IA mesmo, então a gente vai dar um pt.show para vocês verem. Uou! Tá. Tem uma coisa estranha ali com a cidade. O drop, né, é para desconsiderar valores em branco, ok? Bins é a quantidade de divisões, então eu vou colocar de 100, né? A gente tem bastante pessoas nessa base. Nossa, ainda assim tá estranho. Provavelmente tem alguma idade errada nessa base, gente. Tá? E isso tá fazendo, por exemplo, deve ter uma pessoa que tem 2000 anos de idade. Então, já que a gente tá aprendendo, a gente vai aprender mais um negócio que é plt.xlim. Olha, já deu ali. Então, os limites do meu x vão de 0 a 100. E agora fica bem mais visível o nosso gráfico de histograma. E bem, eu estou vendo aqui basicamente a quantidade de idades, tá? Então, e bem simples, gente. Então, aqui tem mais ou menos, vou dizer, umas 12 mil. Então, eu sei que tem 12 mil pessoas que têm 20 anos. Eu sei que da nossa amostragem, vou dizer que tem 70 mil. 70 mil pessoas de toda a nossa base tem de 20 a 40 anos. 50 mil de 40 a 60. Empatado aqui com o 0 a 20, né, com 12 mil de 60 a 80. E quase nada a gente tem de pessoas acima de 80 anos se acidentando. Obviamente a gente poderia correlacionar, talvez esteja ligado até que tenha menos pessoas com essa idade, né? Então aqui nossa pirâmide aqui etária, até que faz sentido, né? Porque aqui é de 20 a 40 onde as pessoas mais dirigem, né? Mas estão tirando carteira, maior público consumidor, então bem coerente. Bem, o próximo gráfico agora é o Box Plot. Seguindo a mesma lógica ali que a gente já viu em outros gráficos, ele é bem simples. Também vou seguir aqui o que a nossa IA indica. E dar um plt.show aqui, né? Pra gente ver. Aqui eu não vou definir o tamanho da figura, só pra vocês entenderem que ele tem um tamanho padrão. Ai, meu Deus. O mesmo problema de antes, tá? É aquilo que eu falei, gente. Provavelmente cadastraram errado algumas idades, ó. Tem alguém que tem 2000 anos. Não sabemos quem é. Então, nesses casos, a gente precisa fazer um tratamento de dados antes, mas assim, bem simples, tá? Então, se vocês lembrarem, é a base de acidentes. Então, a gente vai abrir a nossa base de acidentes com conchentes. E a gente vai fazer uma chamada de
base acidentes de idade com menor que 120. Vai executar de novo o nosso gráfico. Errei alguma coisa. Idade. Acho que tem mais um argumento aqui. Acho que ele vai fazer de novo. Coluna idade. Vamos lá. Base acidentes. Eu vou criar uma variável aqui. Não é muito. Acidentes underline idades. Bem, eu vou seguir a dica dele. Já tá pronto mesmo, mas ele fez exatamente o que eu queria. Ó. Opa, daí não vai ter tudo isso aqui, ó. Vai ser só isso. Prontinho. Ó, ficou bem melhor agora, tá? Ainda tem bastante ruído aqui, né? Basicamente essas são as nossas idades que estão fora do nosso limite, ok? A nossa média e mediana elas estão aqui, né? E se a gente for lembrar, ver o nosso histograma aqui é coerente, tá? Aqui estão os nossos quartis, né? Eles estão bem baixos, porque provavelmente deve ter gente ali com 0 anos. Outras, provavelmente a gente deve ter fazendo um tratamento na base ali. Tipo, acima de 0 anos, por exemplo. Vai ficar coerente. Mas o limite, o nosso terceiro quartil aqui tá no 80 anos e faz sentido, né? Ó, 80. Provavelmente só teria que tirar esse 0 aqui para fazer sentido. A nossa mediana tá aqui. Né? Então o Block the Spot ele tem essa vantagem que ele agrupa, né? Ele visualmente ele agrupa os nossos nossos limites, nossas estatísticas, né? Ou também daria para, por exemplo, em vez de fazer vários box spots junto com, por exemplo, o tempo, né? O tempo como é que estava no dia, calculando a idade. Então, gráfico simples, tá? Essa aula ficou longa, mas não porque é bastante detalhezinho ali da parte de visualizações, tá? Mas encerramos aqui a nossa aula 3. A gente se vê ali na nossa próxima aula de tratamento de bases. Até a próxima, pessoal.